Olá pessoal, bom dia. Atendendo aos pedidos aí, eu vou gravar um vídeo hoje em que eu vou ensinar para vocês a criar um shapefile no software QGIS, é um software de sistema de informação geográfica. E aí a ideia de criar esse shapefile, um limite, um polígono de limite, para vocês usarem como limite da área na crigagem no nosso curso de geoestatística. Antes de ir para o QGIS, eu vou abrir o R aqui, porque eu vou usar como referência os nossos dados aqui da Fazendinha. Esses dados foram fornecidos pelo professor Marcos Bastos, aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E são dados com atributos do solo lá da Fazendinha. A Fazendinha é uma área que onde são desenvolvidas pesquisas na área de agricultura orgânica e agroecologia, em parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Embrapa Agrobiologia e a Pesagro Rio. Então vamos carregar o nosso conjunto de dados. Antes de carregar o nosso conjunto de dados, eu vou ler aqui a livraria do GEDAL, que a gente vai precisar por estar trabalhando com os dados espaciais. Vou carregar o conjunto de dados da Fazendinha, que está na nossa pasta Data, como nós já mostramos no curso, usando essa função readXLSX do pacote readXL. Então, só para relembrar, quando a gente abre essa tabela de dados, esse nosso data frame, a gente tem aqui as colunas X e Y, as coordenadas UTM, a altitude e alguns atributos do solo, como capacidade de campo, ponto de murcha permanente, água disponível, densidade do solo, densidade da partícula, areia, silt, argila e assim por diante. Mas isso não nos interessa a princípio. A princípio eu só quero utilizar as coordenadas X e Y, que eu vou transformar esse nosso data frame, essa tabela de dados, num shapefile de pontos. Então, usando essa função CRS aqui, a gente vai definir o sistema de projeção, que foi o sistema em que os dados foram coletados no campo, que é o sistema UTM, zona 23, e o datum WGS 84. E o sistema métrico, né? A unidade é o sistema métrico. Isso aqui vocês conseguem obter abrindo, por exemplo, no QGIS alguma outra informação da área. Perfeito. Então, defini o sistema de projeção, que é o WGS 20, ao qual eu dei o nome de WGS 23S. E agora nós vamos transformar esses dados Fazendinha, que a gente acabou de carregar aqui para o nosso ambiente R, em uma formação espacial, através dessa função coordinates aqui. Aí entre parênteses vai vir os nossos dados em função das nossas colunas X e Y, que são as nossas coordenadas. Então quando a gente faz isso, e aí em seguida a gente vai definir o sistema de projeção, que é aquele que a gente acabou de atribuir aqui em cima, que é o WGS 23S, que foi o nome que a gente deu. Feito isso, a gente vai salvar esse arquivo. Se vocês verem aqui, o formato dele é um Spatial Point Data Frame. A gente vai salvar esse arquivo na nossa pasta Shapefile com o nome de Data Fazendinha, o mesmo nome que a gente deu para o conjunto de dados, no formato R do ArcGIS, que seria o formato Shapefile, usando essa função write OGR aqui, que é do pacote RGDAL, que a gente leu lá no início do script. Então, quando eu rodo essa linha, a gente está salvando os dados Fazendinha. Ele está acusando aqui, como eu já tinha feito antes para testar, ele está acusando aqui que já tem esse objeto lá, porque eu já tinha salvo antes que eu rodei para testar.
Então a gente poderia adicionar um argumento aqui que é o overwrite layer, se não me engano, igual a true, que aí a gente sobrescreve o argumento, que a gente sobrescreve o shapefile que está salvo lá no. Então quando você rodou, ele funcionou, ele sobrescreveu o nosso shapefile, que se vocês abrirem, eu vou abrir aqui só para confirmar, na nossa pasta do curso, aqui tinha os nossos dados, né, que a gente carregou, esse aqui fase 0010, e aqui na pasta de shape, ele salvou aqui para nós o shapefile de data fazendinha, que é o que a gente vai usar lá no QGIS. Então beleza, feito isso, a gente finaliza aqui no R e vamos abrir o nosso QGIS. Para quem não tem o QGIS instalado, só antes de abrir o QGIS eu vou mostrar. Vocês podem vir aqui, digitar QGIS no Google, que automaticamente ele vai te direcionar para a página do projeto, que é essa aqui, ó, qgis.org. Então quando você clica aqui na página, você vai ser direcionado para a página de download. Se você for aqui em Download Now, aí você vai fazer o download de acordo com o seu sistema operacional. No meu caso, como eu estou usando o Linux, automaticamente ele já identificou aqui e sugere para mim o Linux. Então, por exemplo, meu sistema é o Ubuntu, eu clico aqui no Ubuntu e aí tem todas as orientações para fazer a instalação no sistema Linux. Para quem usa Windows, você vai vir aqui em Windows e vai fazer um download. Você tem a opção de fazer download da última versão, que é a mais atualizada, ou fazer download da versão de Long Term Release, que é a versão mais estável. Eu recomendo fazer o download dessa versão 3.16, que é a versão mais estável. Feito isso, não tem muito segredo, você vai fazer o download, vai baixar o executável e vai seguir os passos da instalação ali como qualquer outro software padrão. Perfeito? Como eu já tenho o QGIS instalado, eu não vou precisar fazer essa instalação. Aí eu vou só fechar isso aqui. Eu vou aqui, ó, QGIS. Vou abrir o software. No meu caso é uma versão até anterior a 3.16, eu estou usando a 3.10, mas ele me atende bem, tem tudo que eu preciso nessa versão. Só esperar um pouco. Pronto, aqui é basicamente a interface do QGIS. No meu tem mais algumas coisas aqui que eu fui adicionando, que depois que vocês instalaram tem a opção de instalar uma série de plugins, mas eu não vou entrar em detalhe nessa aula, porque essa aula o objetivo é mais simples, que é criar um shapefile. Um dos plugins que eu instalei, que talvez seja interessante para vocês também para essa aula, se você for aqui em web, provavelmente vocês não vão ter esse plugin se você acabou de instalar, Quick Map Services. Nesse plugin, se eu for aqui, por exemplo, em Google, eu consigo carregar as imagens do Google, que é o Google Satélite. Você pode dar um zoom aqui, ó, por exemplo, no Brasil, e aí você vai ver que são as imagens do Google, que são as mesmas usadas, por exemplo, do Google Earth. Mas aqui já direto dentro do QGIS. Para instalar esse plugin, você vai aqui em Plugins, Manage, no meu caso aqui está em inglês, tá? Mas normalmente seu sistema operacional está em português, ele já vai instalar o QGIS em português. Manage and Install Plugins, e aqui vai abrir as opções. Aqui tem os instalados, eu vou colocar All, aí você pode pesquisar pelo Quick Map. Então você vai digitar o nome aí.
Quick Map Service. No meu caso aqui já está instalado, eu não vou reinstalar, mas é só digitar aqui. Se ele não tivesse instalado, ele ia aparecer aqui a opção de instalar, eu ia instalar e usar normalmente aí no meu computador. Perfeito. Então, feito isso, a gente agora vai adicionar o nosso shapefile de pontos da fazendinha, porque esse shapefile de pontos é que vai nos orientar a desenhar o que será o nosso limite, que será o nosso shapefile do tipo polígono, que será o nosso limite da área de estudo. Para isso você vai vir aqui no canto superior esquerdo, em adicionar. Em adicionar tem várias opções. Tem adicionar raster, que seria, por exemplo, um modelo digital de elevação, uma imagem de satélite. E tem adicionar o tipo vetor, que no caso são os arquivos shapefile, tanto de pontos, de linhas, uma linha de drenagem, por exemplo, ou de polígonos. No nosso caso aqui vai ser um shapefile do tipo pontos, mas todos segue o mesmo, para adicionar segue o mesmo raciocínio. Você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos e aí ele vai abrir para busca. No meu caso aqui, como eu já tinha feito antes também, ele já abriu a nossa pasta do curso na pasta Shape. Então aqui na pasta Shape eu vou carregar o nosso data fazendinha.shp. Esse SHP é o formato do tipo Shapefile. Então eu vou dar um Open e aí eu clico em adicionar aqui. Automaticamente ele vai carregar para o nosso ambiente aqui do QGIS os nossos dados da fazendinha. Então eu posso fechar. Eu não estou vendo ele ainda, né? É porque o zoom está na imagem, mas você pode vir aqui com o botão direito e clicar no Zoom to Layer, que ele vai dar um zoom nos nossos pontos. Então quando você clica no Zoom to Layer, você pode ver que apareceu aqui os nossos pontos lá de coleta da área da fazendinha, sobrepostos aí à nossa imagem do Google Earth. Perfeito? Feito isso, então a gente tem os nossos pontos, a gente vai desenhar aqui em volta dos pontos a nossa área, que será o nosso limite da área de estudo. E como que você faz isso? Você vai vir aqui, ó, em New Shapefile, nesse símbolozinho aqui, superior esquerdo também. Quando você clica em New Shapefile, ele vai pedir o nome desse arquivo. Eu vou colocar limite, vou colocar tudo minúsculo, normalmente facilita o trabalho. Limite fazendinha, limite fazendinha. Aqui ele tem as opções, se vai ser um shape do tipo pontos, multipoint, line ou polígono. No nosso caso ele vai ser um shape de polígono, que é o limite da área. Aqui ele já carregou automaticamente o sistema de coordenada dos nossos pontos, que eu vou manter, que é o WGS 84. E agora eu vou criar um campo. Nesse campo eu posso botar diversas características, eu posso criar inclusive mais de um campo. Eu vou criar, por exemplo, um campo que se chama área. Depois, se eu quiser, eu posso, por exemplo, calcular a área desse nosso polígono. Ele vai ser, como eu estou chamando de área, ele vai ser um polígono do tipo números decimais. Então vou colocar aqui números decimais. Esse comprimento eu vou colocar 90, por exemplo, mas é bem livre aí, é a quantidade de números que ele vai aceitar dentro desse campo. E a precisão eu vou colocar de 2 casas. Então, quando eu clico em OK, vocês podem ver aqui que o limite ele já apareceu aqui como shapefile, só que ele ainda não existe. Ele não está desenhado aqui porque a gente não definiu quais as dimensões desse nosso limite. Então, para definir, a gente vai vir em em editar
Aqui, ó, você pode vir aqui nesse lapisinho que é de editar, ou você pode vir, clicar aqui com o botão direito do mouse em editar. Então você tem a opção de digitar no lapisinho aqui em cima ou vir com o botão direito aqui embaixo e clicar em editar. Quando você clica em editar, não sei se vocês perceberam, eu vou tirar de novo, que esse item aqui está desabilitado. Quando você clica em editar, você habilita, e esse item é de adicionar um polígono. Então, a partir do momento que você clicou em editar esse shapefile que a gente criou, a gente pode vir aqui em adicionar polígono. Quando você clica em adicionar polígono, você vai desenhar, você já pode ir clicando e desenhando o seu limite da área. Cada clique aqui eu estou fazendo bem grosseiramente, mas você pode dar zoom e fazer um desenho mais com pontos mais próximos, ou um desenho mais bem elaborado de acordo com a sua necessidade aí, de acordo com a área que você quer definir como limite. Aqui eu estou fazendo bem grosseiramente mesmo, que é só para mostrar como que é feito. Então você vai lá, definiu o limite da área, desenhei. Aí no final, para fechar esse polígono, você clica com o botão direito, ele vai pedir o ID. Eu vou colocar o número 1. Pode seguir números inteiros. Por quê? Porque depois você pode, um polígono, ele pode ter vários polígonos. Por exemplo, tá? Se eu quisesse criar outro shape aqui do lado, por exemplo, pegando essa área aqui de cultivo, por exemplo, eu poderia, ele vai ficar dentro do mesmo shapefile, eu poderia criar, e aí ele seria, por exemplo, o ID2, e assim sucessivamente. Você pode desenhar quantos polígonos você tiver necessidade, mas no meu caso aqui eu vou cancelar, que eu quero só essa área aqui de estudo da fazendinha. Perfeito? Então ela está feita. Se você for desmarcar aqui, ele vai pedir para você salvar alterações. Olha lá. Você quer salvar as alterações na camada limite fazendinha? Então você só vem aqui em salvar. Tá salvo o seu limite aí. E agora você pode levar para trabalhar lá nele com R, para usar como referência para gerar o grid que será usado como referência na krigagem, para gerar o nosso mapa de interpolação lá por krigagem. Mas ainda aqui no QGIS eu quero mostrar para vocês uma outra ferramenta, que é o cálculo da área. Se você vir aqui, ó, no meu caso aqui ele está no canto superior direito, mas no computador de vocês ele pode estar por aqui também, ó, nessa parte que são as ferramentas de edição do shapefile. Mas no meu caso está aqui, que é a calculadora de campo. Você vai clicar na calculadora de campo. Aí eu quero, como eu não quero criar nenhum campo, eu quero atualizar um campo já existente, que é o campo lá da área. Eu posso vir aqui em Update, que é atualizar um campo já existente. E aí eu vou clicar em Geometria. Na verdade a minha área ela não ficou salva, então eu vou criar um outro antes disso. Eu vou em Editar. Eu vou aqui em Open Attribute Table, porque não sei porque o meu campo ele não veio para cá. Interessante isso. Mas é até bom que eu mostro outra ferramenta, que é nessa parte vou voltar só para vocês verem. Nessa parte aqui do Open Attribute Table, aí você pode vir aqui em adicionar uma outra camada. Vai vir aqui em New Field. Então quando você clica em New Field, você vai colocar o nome desse novo campo que você quer adicionar. No meu caso vai ser área. Algum comentário que você quer fazer, não quero fazer nenhum comentário. E o tipo se vai ser texto, né?
se vai ser texto, string, ou se vai ser números inteiros, números decimais. No meu caso aqui eu quero o número decimal. Aí o comprimento desse número, eu quero que vá, por exemplo, 10, uma precisão de 2. Isso aqui pode crescer até 20, por exemplo. Uma precisão de 2, aí eu dou um OK. Então ele apareceu aqui já esse novo campo. Agora sim, eu posso ir lá, eu posso ir na calculadora de campo aqui também pela nossa tabela de atributos. Se eu vou colocar o cursor aqui em cima, você vai ver que ele aparece, ó, Open Field Calculator. Cliquei na nossa calculadora de campo, vou atualizar um campo já existente. Agora ele aparece aqui, ó, área. Quando eu clico em área, e aí você vai vir aqui nessa parte das ferramentas aqui e vou procurar pela geometria. Então a geometria, e aí esse cifrão área aqui, quando você clica 2 vezes, ele já aparece aqui na nossa parte esquerda do mapa, das ferramentas aqui do QGIS, como uma expressão. Então quando eu dou um OK, você pode ver que automaticamente ele já calculou na unidade que está o nosso sistema aqui de medidas. Tem outras formas de calcular, por exemplo, se eu quiser mudar a unidade lá, aqui está em metros quadrados, a área em metros quadrados, tá? Então são 24.162 metros quadrados nossa área. Se eu quisesse calcular em hectare ou em quilômetros quadrados, eu posso ir nesse mesmo calculador aqui e fazer os cálculos e definir um novo campo ali e usar aqui na parte de expressão, mas eu não vou entrar em detalhe nessa aula porque o objetivo dela é que seja mais simples possível e a ideia central é a geração do nosso polígono. Então tá feito o polígono, tá salvo, já tinha salvo, vou salvar. E é isso, esse polígono está salvo na nossa pasta shape. Lá você pode utilizar agora dentro do R, carregar, como foi ensinado. Vai usar um pacote de ler o shapefile, beleza? Obrigado pela atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo e-mail ou pelo telefone. Abraço.